Meus irmãos, eu hoje vou precisar correr, porque é a nossa inauguração e eu preciso expor a vocês alguns conceitos para que a gente consiga navegar daqui por diante. Eu dividi esse estudo, que vai durar praticamente o ano todo, em duas sessões. A primeira delas é a escatologia inaugurada. E para vocês, principalmente quem vem de outras tradições, alguns nomes vão ser novidades. Então a primeira sessão é a escatologia inaugurada e a segunda sessão é a escatologia futura, que nós vamos ver a partir do nosso 9º encontro aqui. E por causa disso eu preciso correr, porque eu tenho uma breve introdução ao que é escatologia inaugurada e depois nós vamos entrar no primeiro encontro, que é introdução à escatologia propriamente dita, tá bom? Como diz ali no slide, essa é uma amostragem do pensamento reformado. Embora ao longo do ano eu vá mencionar a respeito de outras tradições e outras correntes, algumas delas com críticas, outras com críticas menos severas, mas o nosso ponto de vista é reformado e particularmente amilenista, que é o ponto de vista que vigora majoritariamente entre os cristãos reformados. Então vamos prosseguir. Na verdade, eu hoje vou aplicar duas partes a vocês: a introdução geral e a primeira parte. A escatologia inaugurada, portanto, é uma introdução a essa sessão primeira. A escatologia inaugurada é uma parte da teologia reformada que, como diz ali, afirma que o final dos tempos foi inaugurado na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Então, outras correntes teológicas não vão pensar dessa maneira, mas nós sim. Quando Jesus nasce, começa aquilo que nós entendemos como final dos tempos. A partir dali é o final dos tempos. Por isso que alguns irmãos, na sua entrega por outros pontos de vista, por exemplo, não conseguem responder bem por que é que o tempo está próximo, por que é que estamos no final dos tempos, se já tem 2000 anos. É porque o final dos tempos começa, é inaugurado, por isso tem esse nome, com o advento de Jesus Cristo encarnado. Ali começa o tempo final da história da redenção. E embora o reino de Deus esteja presente, existem alguns aspectos nesse reino de Deus que já estão visíveis e perceptíveis e outros que ainda não estão. Por exemplo, nós sabemos que somos salvos por causa da ação de Cristo, mas só vamos experimentar a plena salvação quando estivermos na glória. Então já estamos salvos e, de certa maneira, ainda não experimentamos a salvação. A isso, em teologia, nós chamamos de já e ainda não. Tá? Então é muito comum essa terminologia no meio reformado, principalmente. Então, em outras palavras, a escatologia inaugurada, ela é um conceito teológico que surge de uma abordagem interpretativa que traz luz a uma tensão entre aquilo que nós vivemos e aquilo que ainda vamos viver. O que nós vivemos é fruto das promessas de Deus e o que nós ainda vamos viver também é fruto das promessas de Deus. E nós vivemos nessa tensão, com base nas promessas divinas, sabendo que Deus é Deus e que aquilo que já aconteceu veio por causa dele e aquilo que vai acontecer também será por causa dele. Então nós vivemos pautados na ideia de que uma realidade concreta de hoje será tornada ainda mais concreta no futuro. De onde é que vem essa ideia toda? Principalmente a partir de dois pensadores que são cristãos, mais conservadores, e com isso eu não quero dizer que tudo que eles falam seja apoiado por nós. Embora Gerardus Voss, que é esse primeiro aí, seja um pensador da mais próxima linha de pensamento que nós temos. O George Eldon Ladd, que é esse à direita, tem alguns senões, mas que de forma alguma tira o Ladd da nossa fraternidade. Foi filho de Deus, porque já se foi também. Já está experimentando outras coisas que nós ainda não estamos. Então, Gerardus Voss, ele lança uma obra chamada A Escatologia Paulina. Sim, algo que eu esqueci de falar. Eu vou puxar vocês para cima, tá bom? Eu vou trazer esses estudos como se a gente estivesse num ambiente de formação mais elevado. Vamos embora, tá? Ele lança essa obra, A Escatologia Paulina,
em que ele trabalha a ideia de que as promessas escatológicas de Deus começaram a ser realizadas na era presente, exatamente com a inauguração do reino de Deus através do ministério de Jesus Cristo. Então ele pega, por exemplo, ele pega bastante o texto de Mateus, que fala do reino dos céus, e ele estabelece um princípio pelo qual tudo aquilo ali delineia as ideias de que as premissas divinas já estavam concretamente dispostas sobre o seu povo. Quando vamos para George Ladd, ele desenvolve ainda mais essa concepção de obras, principalmente dentro desses dois títulos que ele lança, A Presença do Futuro e O Evangelho do Reino. São duas obras que são belíssimas e nos falam a respeito de coisas que nós ainda vivemos. Então, nessas obras, o reino de Deus é presente e futuro simultaneamente. Ou seja, na premissa divina não há um hiato temporal. Nós, como criaturas que estamos sujeitas a todos os ambientes criacionais, estamos sujeitos também ao processo modo temporal, ao processo matéria-tempo. E por isso é que nós não conseguimos perceber o futuro, ainda não nos foi dado perceber o futuro. Estamos submetidos aos elementos criacionais, enquanto que Deus não, Ele é o Criador. Então, o reino de Deus, na verdade, já perpassa presente e futuro. No entanto, nós só percebemos uma das fases, que é a do presente, onde nós estamos. Então, desde a primeira vinda do Senhor, que foi o seu nascimento, sua vinda como Deus encarnado, a partir dali, nós começamos a aguardar o fim de todas as coisas. Mas isso não começa em Jesus. Isso começa em Gênesis 3:15. Antes de nós termos a mensagem direta da salvação e a compreensão da promessa do Messias, Deus já havia designado um fim para todas as coisas. E como nós vamos ver mais adiante, o próprio Deus faz com que isso aconteça, impedindo que o homem, ainda no jardim, por exemplo, tome do fruto da árvore da vida. O que teria acontecido se os nossos primeiros pais tivessem tomado do fruto da árvore da vida? Não teria havido redenção, porque a morte é o aio que nos faz andar pelo caminho que nos conduz à redenção. Essa era a sentença de Deus. Então, avançando aqui, eu vou citar dois sujeitos que eu gostaria que vocês não andassem lendo, porque você tem que ter uma certa maturidade teológica para ler alguns sujeitos. Um deles é o Oscar Cullmann, e o outro deles, vai aparecer, já está aqui, é o Albert Schweitzer. Sabe o hospital? Albert Schweitzer? Esse cara foi um teólogo protestante, dos mais liberais que você possa imaginar. No entanto, esses dois teólogos, muito liberais, eles tiveram alguns estudos de ordem acadêmica que fizeram com que algumas coisas possam ser trazidas para a gente apreender, burilar e trabalhar. Então, Oscar Cullmann, ele traz alguns elementos que nós chamamos de escatologia completa, que ele vai pegar em Schweitzer. E por que escatologia completa? Porque Schweitzer, embora liberal, ele tinha uma expectativa de que no futuro nós teríamos a colheita daquilo que já está acontecendo agora. E na premissa divina, a escatologia já é completa em todas as eras. Tem um outro sujeito chamado C.H. Dodd, que lança uma ideia chamada escatologia realizada. E muitas vezes a escatologia inaugurada recebe o nome de escatologia realizada por causa do Dodd, por causa desse sujeito. E talvez a maior contribuição do Oscar Cullmann tenha sido trazer, por causa da imagem do pós-guerra, a ideia do dia D e do dia V. O dia D foi o dia da invasão na Normandia e o dia V foi o dia da vitória. E ele faz a seguinte correlação. A escatologia inaugurada é o dia D. As coisas acontecem. A invasão do reino das trevas acontece. Satanás é vencido. Mas nós estamos esperando o dia V, em que a vitória vai ser completada. Nós vamos experimentar a vitória no dia V. Mas nós já temos a garantia da vitória no dia D. Então, essa imagem
que ele coloca para nós é altamente auxiliar para entender o processo do já e do ainda não. O dia D é o já, o ainda não é o dia V. Tá? Então ele faz essa analogia que é útil para a gente. Então na escatologia realizada, o Novo Testamento tem a escatologia não apenas como uma questão de eventos que se colocam em relação ao futuro, mas é algo real. Porque quando nós olhamos as coisas que estão no futuro, nós, por nossa falta de sensibilidade plena, porque nós somos humanos e imperfeitos e falhos, nós não conseguimos ver a plenitude daquilo que está no futuro. Então as coisas são nebulosas. Nós temos informações, nós temos a palavra de Deus, nós temos orientações, mas nós não conseguimos vislumbrar. Quem aqui consegue saber, pela descrição do Apocalipse, o que é tudo aquilo? Nós não conseguimos. Quem consegue pegar o livro de Daniel, comparar com o Apocalipse e dizer, já sei como vai acontecer? Nós não conseguimos. E é exatamente por isso que o Kuhlman, o mesmo que eu falei antes, ele lança uma obra chamada Cristo e o Tempo, que eu não sei se tem em português, eu tenho uma versão em inglês dela. Ali ele faz uma distinção que também é muito própria para o nosso estudo escatológico entre Kairos e Cronos. Hoje todo mundo sabe, o Kairos é isso, o Cronos é aquilo. Todo mundo fala disso. Mas ninguém falava disso algumas décadas atrás. E quem torna isso palatável para as pessoas comuns foi exatamente esse sujeito. E ele diz que no Novo Testamento a escatologia é entendida em termos de Kairos, primordialmente em termos de Kairos, ou seja, um tempo oportuno ou decisivo, não é o tempo cronológico. Então, quando o Novo Testamento fala que nós estamos no fim dos tempos, ele já fala duas coisas. Primeiro, nós estamos no tempo que começa depois da primeira, da vinda do Senhor, quando ele vem encarnado, e também esse tempo, o fim dos tempos, não quer dizer falta um ano, faltam 3 anos, faltam 5 anos. Quer dizer, o tempo oportuno vai se manifestar mediante a ordem de Deus. Então isso, por exemplo, lança por terra qualquer dessas iniciativas dos mórmons, dos adventistas, das testemunhas de Jeová e de mais uma meia dúzia de gente que tentou marcar data, porque a marcação de data é Cronos, não é Kairos. O tempo oportuno não está no nosso calendário. O tempo oportuno está apenas na ciência de Deus. Então, isso é uma oposição ao Cronos, que é o tempo cronológico. Cronos é um termo grego e daí vem a nossa palavra, cronológico, cronologia, cronológico, tudo isso aí, tá bom? Até aqui, gente, vocês têm alguma pergunta? Está dando para entender? Posso ir adiante? Aí a gente volta para um sujeito que está mais próximo da nossa realidade teológica. Vamos deixar as contribuições daqueles um pouco para depois. D.A. Carson, por exemplo, ele vai dizer que João 5,24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele vai dizer que esse texto é uma forte afirmação da escatologia inaugurada ainda no 4º evangelho, que casualmente, entre aspas, é escrito pelo mesmo autor que vai escrever depois o Apocalipse. E isso indica, segundo Carson, no seu comentário, que os crentes que vivem hoje, nos últimos tempos, que vivem hoje na perspectiva do que ainda haverá de acontecer após a escatologia inaugurada, não precisam esperar para experimentar tudo que vem da parte de Deus. Porque uma parte considerável das riquezas eternas de Deus, ele já derrama sobre a igreja. Ele já derrama sobre os seus filhos uma parte considerável da alegria, do júbilo, da fraternidade, tudo que será perfeito na eternidade, Deus, de alguma maneira, já derrama sobre nós, pelo menos em parte. É bem verdade, quando chegarmos lá no último dia, nós teremos uma plenitude de todas essas coisas. Quando a gente chegar no céu, por exemplo, não vai ter crente fofoqueiro. Os últimos terão ficado aqui. Não terá crente que fala mal do outro. Os últimos, Deus acerta a vida desses e eles vão, ou eles não eram e vão parar em outro canto. Tá bom?
Passagens como Atos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Nós sabemos que aqueles tinham uma perspectiva mais humana da observação que faziam de Cristo, e nós também sabemos que somente depois, no amadurecer da vida dos apóstolos e dos primeiros crentes, é que eles foram ter uma noção mais completa do ministério terreno de Cristo, do que ele veio inaugurar e do que estava se tornando a realidade do povo de Deus a partir do advento de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos demonstrações claras de que o reino não havia ainda se manifestado plenamente, o reino de Deus não havia se manifestado plenamente, e assim continua até hoje. Mesmo que a percepção da igreja tenha amadurecido ao longo desses 2000 anos, o fato é que nós continuamos com a incompletude da manifestação do reino de Deus, o que somente haverá de acontecer quando chegarmos à glória. Não é? O que podemos falar disso aí? Essa primeira parte é que a escatologia inaugurada reconhece a presença do reino de Deus, estamos experimentando o reino de Deus, mas temos consciência que o reino de Deus não está plenamente manifestado entre nós, e também, exatamente por reconhecermos que a plenitude do reino de Deus ainda não nos foi dada, nós também temos o renovo da esperança contínua ou diurna de que estaremos um dia num ambiente em que a plenitude do reino de Deus terá se manifestado de forma definitiva. Essa é uma visão que combina vários aspectos que fazem com que nós tenhamos sobriedade para andar neste mundo, sabendo que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Há uma série de colocações neotestamentárias que nos ajudam a entender que, na verdade, nós somos e não somos, estamos e não estamos. É o padrão do já e do ainda não, que eu mencionei para vocês, mas nós vamos ter uma noite só para falar do já e do ainda não, tá bom? Tá claro, gente? Foi tranquilo até aqui? Então tá bom. Então nós vamos entrar agora na segunda parte, que na verdade é o primeiro capítulo. Estamos ainda na sessão primeira, daqui até o 8º encontro será a sessão primeira, que vai tratar de escatologia inaugurada. Todos esses 8 primeiros encontros serão sobre escatologia inaugurada. Naturalmente falando, a ignorância humana, a ignorância não de forma pejorativa, ignorância porque a gente não sabe de algumas coisas, a respeito do futuro faz com que a gente tenha as mais diversas expressões ao longo da história humana. Então a gente sempre quis saber o que está depois disso aqui que nós vemos. O ser humano sempre quis saber isso. As religiões, de forma mais ampla, mais geral, têm algum tipo de explicação pautada na sua fé, na sua divindade. Algumas delas creem em mundos posteriores, outras creem na manutenção deste mundo a partir de inúmeros retornos, a reencarnação. Outros creem na possibilidade do diálogo entre quem está aqui e quem está no outro mundo, no pós-morte. Os gregos criam em mundo após esta vida, os romanos criam, que são aquelas civilizações que, em termos mais práticos, modelaram o Ocidente. Eles trouxeram a forma e o pensamento judaico-cristão trouxe o conteúdo. Conforme o conteúdo vai desaparecendo nos últimos séculos e principalmente nas últimas décadas, vai ficando a forma, mas o conteúdo vai se esvaziando. A isso que nós chamamos de neopaganização, ou seja, estamos voltando a um padrão em que a forma pode ser mantida, mas o conteúdo é suprimido. Então nós estamos trabalhando agora com a perspectiva da escatologia inaugurada, aquela que começa quando Jesus Cristo se manifesta encarnado pela primeira vez. No universo reformado, como eu falei para vocês no começo, essa é uma expressão muito comum, muito conhecida, bastante falada. E eu anoto aqui no final sobre o capítulo 33 da nossa Confissão de Fé de Westminster, cujo título é Do Juízo Final. E eu vou ler para vocês, e eu peço que vocês prestem atenção. Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados
os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar sua glória. A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. E o último parágrafo diz: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Esse é o capítulo 33 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata exatamente desse período. Diferentemente de outras correntes de estudo escatológico, a nossa sequência de pensamentos é muito simples. Ela não recorre a elementos muito dramáticos e busca estabelecer uma relação entre a mensagem do texto bíblico e a simbologia que ela traz. Então, basicamente, nós temos 5 passos que resumem toda a nossa escatologia reformada. A era da igreja, na qual ocorre o milênio. E aí quem veio de uma tradição, por exemplo, dispensacionalista, vai ter um choque de loja, né? Vai sair com roupa nova depois. Mas vai ter um choque, porque a nossa premissa não é como a dispensacionalista. Então nós vamos aprender aqui ao longo desses dias qual é, de fato, a nossa premissa e, na nossa perspectiva, como nós interpretamos o texto bíblico, que não começa conosco, nem começa com a reforma. Isso vem, Agostinho, por exemplo, já tinha esse pensamento, pelo menos muito parecido com isso. O milênio é parte integrante daqueles últimos dias, portanto começa no advento de Cristo. Nós teremos os sinais da segunda vinda, em que nós teremos uma manifestação um pouco mais evidente daquilo que nós chamamos de anticristo ou do espírito do anticristo. Nós cremos que ao longo das eras, o espírito do anticristo já se manifestou diversas vezes. É impossível dizer que um sujeito como Hitler, por exemplo, ele era só um esquizofrênico paranoico. Ele não estava sozinho, como a turma diz, né? Mas nós também temos a crença, e nós nos atrelamos ao texto bíblico para isso, de que haverá um tempo em que a manifestação mais plausível, mais visível do próprio anticristo vai compor aquilo que nós chamamos de sinais da segunda vinda. Teremos a segunda vinda propriamente dito, que vem depois desses sinais, em que a vinda de Jesus e o arrebatamento se darão num único evento. Não há qualquer perspectiva bíblica para 2 momentos de ressurreição. Tá bom? Não há ressurreição de salvos e 1000 anos depois ressurreição de impenitentes. Isso não encontra amparo bíblico. Nós vamos ver isso aí com o tempo. Depois nós teremos a ressurreição e o juízo final. E finalmente nós teremos o estado eterno com qualificação final daquilo que nós chamamos de céu e inferno. Nós veremos que na verdade tem outros nomes, mas céu e inferno. O estado eterno que nos é guardado tem tudo a ver com a criação restaurada ou redimida. Então, é muito provável que a gente se encontre pela Tijuca na eternidade futura. Só que com outra cara, né? Então, esses 5 itens são aqueles que tornam visível, é como se fosse um mapinha resumido daquilo que a fé reformada estabelece como sendo o padrão de sequência escatológica. Que definição nós podemos ter? Quando nós observamos a questão, por exemplo, da teleologia, teleologia é o nome de um conceito que se dá a tudo aquilo que tem uma finalidade precípua e que está andando na direção dessa finalidade. Então, quando nós
focamos nisso, focamos também na filosofia cristã ao longo dos tempos, na história da igreja ao longo dos tempos, nós vamos nos deparar obrigatoriamente com a questão da consumação do plano de Deus. E a isso nós chamamos de escatologia. Começamos agora a trabalhar com o conceito em si. A escatologia aponta para a consumação dos planos de Deus. Sim, a palavra escatologia, por sua origem grega, nos levaria ao estudo das últimas coisas, dos últimos dias. Mas quando nós vamos para o conceito cristão da coisa, os planos de Deus têm começo, meio e fim. E no fim, na consumação dos planos de Deus, está a definição daquilo que é escatologia. Então essa doutrina vai tratar dos eventos finais apontando para isso. Não é o final pelo final, não é o final por nossa causa. Uma das distorções na cabeça do crente é achar que o fim de todas as coisas é por causa dele. O fim de todas as coisas é por causa de Deus, é para a glória de Deus, não é para a nossa alegria. Aliás, quando nós somos resgatados pelo Senhor, redimidos por seu poder, nós não somos salvos para ir para o céu. O céu é consequência da salvação. Tá? Nós temos que botar as finalidades, por isso que a teleologia é um estudo interessante. Precisamos saber das finalidades e por que elas estão no meio do caminho. Nós somos salvos, na verdade, para a satisfação da escolha pretérita de Deus. Com isso, nos livrando da ira do juízo eterno, Deus é satisfeito em Cristo Jesus. Isso já seria bastante, mas a eternidade é o bônus que nós temos por isso. Tá? Não é a finalidade, é apenas um desdobramento. A finalidade é a satisfação do desejo pretérito, soberano do próprio Deus. Então essa doutrina vai tratar das questões finais, do propósito que nós temos nesta vida em função dos planos de Deus, a consumação dos fatos históricos, porque a história, como nós conhecemos, vai cessar no momento em que o Senhor buscar a sua igreja, a história, como nós conhecemos, vai cessar. E uma outra história talvez comece, mas nós não sabemos ainda como isso vai acontecer, em que maneira, de que forma isso vai acontecer. Mas o fato é que nós estamos indo para a completude, para a finalização daquilo que o próprio Deus designou que acontecesse ao longo da história do seu povo. Isaías 2:2, 1 Pedro 1:20, 1 João 2:18. Últimos dias, lá de Isaías, os últimos tempos de Pedro, 1 Pedro, a última hora de 1 João. O que nós temos aqui são expressões que concentram em si uma carga semântica que nos aponta para o fim de tudo, para o processo escatológico. Então a ideia escatológica, ela está ao longo de toda a Escritura. O que eu queria que a gente colocasse no coração e na mente é que a escatologia passa de Gênesis até o Apocalipse. Nós temos textos que são nitidamente mais escatológicos, principalmente a literatura apocalíptica. Um trechinho ali de Mateus, livro de Daniel, Zacarias, alguns trechos dos profetas menores, o texto de Apocalipse, um trechinho de 1 Tessalonicenses, são ou o livro inteiro ou excertos de livros que são da Bíblia, que são da literatura apocalíptica. Esses textos são mais nitidamente escatológicos, mas a Bíblia inteira é escatológica. Toda vez que a Bíblia fala de redenção, ela está falando de escatologia, que a redenção é o passo pelo qual nós chegamos até a presença eterna de Deus. E isso acontece desde o começo do Gênesis e vai até o final do Apocalipse. Bom, então a escatologia não é uma doutrina esparsa na Bíblia, ela perpassa todo o texto bíblico. Eu falei para vocês das duas palavras gregas que sua junção dão a nossa palavra escatologia. A doutrina das últimas coisas, que seria uma tradução mais objetiva, vem de duas palavras, o escatós e o logos. Logos não é só palavra, porque a gente vê o logos lá de João, acha que é só palavra, mas é palavra, é discurso, é a natureza da apropriação do conhecimento. Enfim, tudo isso aí é logos. Então, escatós e logos vai dar nisso. A doutrina ou o estudo das últimas coisas seria mais literal. E o curioso é que essa doutrina se refere tanto a indivíduos quanto ao coletivo dos filhos de Deus.
Lá no meião desse ano, a gente vai ver que existe uma parte da escatologia que é a escatologia individual. O que acontece quando você morrer? O que vai acontecer quando você morrer? Sabe, tem respostas para o indivíduo. Isso é escatologia individual. O que vai acontecer com a igreja do Senhor quando o Senhor voltar? Isso é escatologia coletiva, é escatologia de todo o corpo. Isso também é interessante. Com relação a nós, a escatologia, a nós, ao mundo natural, a escatologia seria um tratado pelo qual nós vamos entender a volta de Jesus e o que vai acontecer a partir daí. Quais são os desdobramentos. Então, o estudo dessa doutrina nos leva a esse tipo de percepção. E a escatologia aí, então, para nós vai se dividir em inaugurada e futura, como eu falei para vocês. Bom, tem um pensador que a gente gosta bastante, que é o Holckman. Ele é quem traz, numa das obras dele, um identificador muito próprio do que seria a formação do pensamento escatológico a partir da própria terminologia original do termo. Doutrina das últimas coisas, como eu botei aí, e se refere a eventos relacionados tanto com o indivíduo como com o mundo, os quais ainda vão acontecer. Essa é a escatologia futura, aquilo que ainda vai acontecer. A escatologia inaugurada é aquela que está em curso no momento. Então, para ele, a escatologia é vista como tratando da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final e do estado final de todas as coisas. A mensagem da escatologia bíblica, então, será bastante empobrecida se nós formos por um caminho escuso e se não incluirmos a escatologia naquilo que está acontecendo hoje na nossa vida. É muito comum o crente pensar que a escatologia um dia vai acontecer, que não tem nada a ver comigo hoje, mas a escatologia já está em curso no sentido amplo da palavra. Estamos no reino de Deus, numa expressão visível do reino de Deus, mas ainda não estamos no reino de Deus na sua completude. Essa vivência, mesmo que ainda apenas em parte no reino de Deus, já nos dá a garantia de que nós estamos no decurso escatológico da história da redenção. A escatologia bíblica completa precisa incluir aquilo que nós chamamos de escatologia inaugurada e futura. Isso aqui já estou refrescando aí a nossa memória, que eu estou indo para o final já. O objeto do estudo da escatologia se relaciona com o futuro da raça humana, da criação e de cada pessoa como indivíduo, além de se relacionar com todos nós enquanto igreja de Cristo, enquanto noiva do Cordeiro. E tem alguns assuntos que são muito próprios para o estudo escatológico. Eu ponho alguns aí. A ressurreição. Ressurreição é um assunto nitidamente escatológico. Vida após a morte, céu e inferno, a volta de Jesus Cristo, o estado da glória, como é que vai ser? Nós temos poucas informações, mas temos algumas. Qual vai ser o labor no estado de glória? São assuntos de interesse escatológico. Esse nosso irmão aí, William Hendrickson, tem bastante e muito boas obras para a gente consultar. Ele diz que a escatologia é a coroa e a pedra fundamental da teologia, porque sem ela, as doutrinas de Deus, do homem, de Cristo, da salvação e da igreja permanecem incompletas. É a doutrina da consumação. Então, para Hendrickson, a doutrina da escatologia, por estar presente em todas as demais doutrinas, ela é a coroa e a pedra fundamental da teologia. É nesse sentido. E concluindo essa segunda parte, outro pensador que é muito presente em nossos estudos, o Michael Horton, ele vai nos mostrar que a escatologia é uma lente indispensável pela qual nós passamos a entender todo o sistema da fé e da prática cristã. Sem preocupação escatológica, o crente se torna esvaziado da sua espiritualidade. Ele não sabe mais para onde vai. A escatologia antecede a soteriologia, ou seja, antes de o Senhor nos prometer a salvação, ele já tinha dito que ia resolver a nossa demanda. E é por isso que ele coloca dessa maneira. A consumação, que foi aquele descanso ordenado a Adão, era o objetivo do teste divino dado ao primeiro homem. Mas nós sabemos que o homem caiu. E aqui sim eu trago aquilo que eu falei lá no começo. Por misericórdia,
simples misericórdia, após o pecado do homem, Deus impediu que a nossa raça comesse do fruto da árvore da vida, o que nos lançaria num estado de morte eterna e sem possibilidade redentiva. Ao contrário, ali naquele episódio, Deus inicia uma história de promessa que vai fazer com que aquele que veio substituir o primeiro Adão, o último Adão, conquistasse o direito por justiça própria e pela justiça imputada do Pai, para que todos os que estão nele possam um dia voltar a comer do fruto da vida eterna. Vamos nos lembrar que a árvore do fruto da vida eterna que aparece em Gênesis vai aparecer no final de Apocalipse. E nós temos uma relação de início e de fim de história da redenção. Aquilo que foi privado no começo por causa do pecado e foi privado por misericórdia de Deus, por graça e bondade de Deus, vai ser restituído àqueles que se encontrarem no final escatológico, como na situação de verdadeiros filhos de Deus. Aquilo que nós não pudemos fazer antes, poderemos fazer depois, por causa da graça eterna do nosso Deus. Amém? Mesmo correndo, deu para acompanhar? Daqui para frente vai ser um pouco mais devagar, tá? Porque aí eu não terei tanta coisa para passar para vocês. Queria ouvir de vocês. O senhor falou da escatologia inaugurada. Existe uma perspectiva também de uma escatologia, eu esqueci o nome que se dá. Realizada? É realizada. E que ela é muito comum, a gente vê muito por esse prisma de uma teologia social, né? Mas também por essa recente dos 7 fundamentos também, que seria por um lado mais conservador. Beira não é muito da ideia de um pós-milenismo também. O senhor tem algum contraponto para fazer juntamente dessa inaugurada em relação a isso? Você estava aqui quando eu falei do Schweitzer, do Albert Schweitzer? Ah, do hospital, sim. Pois é ele quem traz a ideia da escatologia realizada, que é uma ideia distoante, porque na ideia da escatologia realizada, na verdade o escatom já terminou. Então não há mais escatom futuro nesse sentido. Só que ele traz algumas contribuições filosóficas ali dentro que foram apreendidas no pensamento do Oscar Cullmann e depois com o seu trabalho sobre Cristo e o tempo. Então isso foi encaixado e serviu de alguma maneira para a gente esclarecer os nossos pensamentos. Tá? Mas a escatologia realizada, ela vai por outra ambiência teológica. Ela puxa mais para o lado natural, vamos dizer assim, e tira uma parte substancial do reflexo da ação de Deus para o final de tudo. Essa realizada seria como o preterismo pleno, né? Seria. Das terminologias mais tradicionais, o preterismo pleno ou o preterismo completo seria a forma mais próxima, ou seja, já foi. O que nós temos aqui nada mais seria do que o desdobramento de algo que já aconteceu. Isso tem como reflexo também a ausência de esperança eterna. Isso tem um reflexo, por exemplo, nas denominações, se nós vamos considerá-las, denominações neopentecostais, que suprimem na prática, não nos seus alfarrábios teológicos, mas suprimem na prática a ideia do escatom futuro. Porque quando você diz assim, se você hoje for filho de Deus abençoado, você vai ficar rico, você tira os olhos do escatom e você coloca os olhos no hoje. Riqueza, saúde, prosperidade, né? Eu era mendigo, tenho 5 iates agora. Esse tipo de conceito, ele é um desdobramento prático do preterismo ou da escatologia já realizada. É um desdobramento prático de uma corruptela deles, mas no âmago está o mesmo princípio, ou seja, já está aí, já aconteceu. Quais hoje seriam as ameaças que, talvez assim, dentro da igreja, desse tipo de doutrina que pode levar a gente aí para essa ideia da escatologia inaugurada? O senhor falou, por exemplo, da prosperidade. Eu vejo, por exemplo, a questão da social, existe também uma questão política, talvez, uma coisa desse tipo, que pode acabar enganando a gente olhando para essa terra. Qual o senhor colocaria, assim, locais que a gente teria de ter atenção? Talvez nós tenhamos 2 ameaças. Uma delas é de fora, que é a ameaça da secularização teológica, e aí a gente pode abraçar outras correntes teológicas, outros formatos de pensamento, às vezes nem mesmo teológicos, e fazer uma mistura ali. Essa é uma possibilidade. Por exemplo, se você hoje fizer uma pesquisa num ambiente de igrejas consideradas saudáveis, né, você pega aí
50, 60 igrejas no Brasil todo consideradas saudáveis. Se você fizer uma pesquisa, você vai se assustar com o índice elevado de pessoas que não têm expectativas da glória eterna. Eu estou falando de igrejas saudáveis. Então isso é a demonstração disso, é o aparato externo influenciando. Mas nós temos outro perigo, que é a mistura muito grande de teologias que acontece hoje. Talvez a bênção de nós termos acesso a muita informação possa carregar também uma certa maldição. Porque se a pessoa não tiver uma maturidade teológica, ela pode entender que tudo é válido. Por exemplo, se eu aceito meu irmão da igreja X, que tem uma doutrina escatológica diferente da minha, se eu acho que ele é meu irmão, e ele é meu irmão de fato, que essa diferença não vai tirá-lo da fraternidade cristã, eu simplesmente não consigo mais ver as barreiras e não consigo mais ver as diferenças teológicas, então eu abraço tudo. Ao abraçar tudo, a gente perde a identidade teológica. Então nós temos aí cristãos reformados esperando a batalha do Armagedon. Não tem dentro, sabe? Não existe. Nós temos cristãos reformados em alguns ambientes esperando coisas que são de outras correntes teológicas. Mas de onde vem isso? Aí já é do perigo interno, é dessa mistura toda. A escatologia inaugurada, como é algo muito próprio da fé reformada, também sofre os ataques que o resto da fé reformada sofre. Por causa da nossa postura soteriológica, pneumatológica, tudo isso, a gente sofre ataques. E a escatologia não fica fora. Também serve de alvo para nos acertarem. Essa ideia de observar que o fim dos tempos já se iniciou, talvez tenha sido um dos motivos que a igreja primitiva era tão dedicada ao trabalho missionário, à evangelização, porque tinha aquele senso de urgência de que talvez a volta de Cristo estava próxima, né? E talvez isso também possa nos influenciar e enxergar que já estamos vivendo os últimos dias e ligar em nós esse senso de urgência que a igreja primitiva teve no começo? Eu não tenho dúvida que a igreja primitiva acelerou o processo da divulgação da palavra de Deus também por isso. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, que na história da igreja, são 2000 e pouquinhos anos, ele levantou até irmãos que não pensam dessa maneira. Por exemplo, a maioria dos nossos irmãos pentecostais tem um senso de urgência na pregação do evangelho. Às vezes até parece mais urgente, que tem mais isso do que a gente. Por quê? Porque no pensamento, olha só, o pensamento escatológico influencia tudo. Porque no seu pensamento escatológico, eles entendem literalmente que tem que pregar para todas as criaturas, para todas as nações, para todas as línguas. Então eles precisam correr para que todo mundo literalmente ouça. Então aí o Senhor virá. A nossa percepção desse mesmo trecho da Escritura é diferente. Nós somos mais simbológicos nesse aspecto do que literais. Então, vejam bem, a misericórdia do Senhor. Os reformados têm um senso de urgência por entenderem os últimos tempos como já estando aí. Os últimos dias, os últimos tempos. E os irmãos pentecostais também saíram correndo porque eles entenderam uma outra parte da escatologia diferente de nós, mas deu o resultado da pressa também. Então, a gente vê que o povo de Deus, ele pode ter sotaques diferentes, mas se for povo de Deus, ele vai levar a pregação do Evangelho, de uma ou de outra maneira ele vai levar a pregação do Evangelho. E eu aproveito para dizer que tem uma leva de gente aí agora preocupada em chamar os arminianos de hereges nas mídias sociais. Eu sugiro que vocês tenham cuidado, porque uma coisa é você discordar de um ponto doutrinário, outra coisa é dizer que o seu irmão é herege. Herege não tem salvação. Quem erra doutrinariamente tem salvação. Inclusive nós erramos. Mas heresia é algo que afasta plenamente da possibilidade da salvação. Então tomem cuidado. Tem um monte de gente aí que vocês conhecem que está falando cada asneira. Asneira vocês sabem que é a fala do asno, né? Então tem um monte de gente aí falando asneira, tá? Pastor, no texto que a gente leu de 1 João, capítulo 2, 18, estava falando que muitos anticristos tinham surgido. E durante a sua fala, o senhor chegou a citar, tipo assim, de que alguns espíritos de anticristo poderiam ter surgido. Eu queria saber qual seria o pensamento reformado conceituando a figura do anticristo. O anticristo?
O anticristo pode ser tanto uma pessoa encarnando esse espírito, que é o do anticristo, quanto várias pessoas ao longo da história que já manifestaram, talvez não na plenitude, mas já manifestaram parte daquilo que um dia será manifestado mais plenamente. Então nós entendemos que o anticristo, na verdade, é um espírito. Ele já se manifestou algumas vezes, mas pelo que nós entendemos no texto bíblico, vai haver um tempo em que ele vai sobressair sobre todas as manifestações passadas. Então sim, haveria um anticristo ao final de tudo. Só para vocês saberem, nessa primeira parte, que é da escatologia inaugurada, nós tivemos a introdução hoje com a definição de escatologia. Os próximos encontros vão ser nessa ordem: o olhar escatológico do Antigo Testamento, entendendo melhor Rico e o Lázaro. É uma coisa que todo mundo fica se perguntando, e aí aquela história lá? Calma. O entendimento escatológico do Novo Testamento, a história e a escatologia, o reino de Deus, o Espírito Santo e a escatologia, e, finalmente, o já e o ainda não. Aí a gente entra na segunda sessão, que é de escatologia futura. Tá bom? Combinado? Então, vamos orar.